Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais essa reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Com a graça do nosso Pai Criador, nos encontramos nesse espaço virtual, através da internet. Meu abraço, então, especial a todas as pessoas que nesse instante se encontram reunidos vibratoriamente conosco nesse espaço virtual. Um abraço especial para todos os frequentadores lá do Centro Espírita Chico Xavier, trabalhadores, mentores espirituais, amigos espirituais, ao nosso querido irmão, dirigente da casa, senhor Cacildo Martins e demais irmãos que não estou citando o nome, mas estão no meu coração, nas minhas lembranças, todos eles, com certeza. A nossa reunião virtual de número 1, né? Essa experiência que nós vamos desenvolver, vamos estar postando os vídeos dessas reuniões todas as quintas-feiras, a fim de que os trabalhadores, os que simpatizam com a doutrina espírita, os frequentadores das casas espíritas, em especial os frequentadores e trabalhadores do Centro Espírita Chico Xavier. Nós então, para darmos início à nossa reunião, nós vamos proferir a prece de abertura. Rogo a todos que fechem os seus olhos e nos ajude vibratoriamente nesse instante. Pai de infinita misericórdia, nesse instante em que aqui nos encontramos, rogo a tua proteção, Senhor, por intermédio dos teus emissários, dos amigos espirituais, a fim de que estes possam envolver a cada um de nós nesse instante, reunidos nesse espaço virtual. Que a tua paz, tua luz alcance a todos nesse instante, levando a alegria, o ânimo, a esperança, o esclarecimento a todos que nesse instante se encontram vibratoriamente ligados nesse momento de aprendizagem e de muita luz. Portanto, Senhor, nós rogamos a tua proteção por intermédio desses emissários, amigos espirituais, a fim de que não só possamos aprender com o teu evangelho, mas que possamos sentir ainda mais fortalecidos para a vivência dos teus ensinamentos. Querendo, Senhor, que a tua vontade seja feita sempre em primeiro lugar e que cada um de nós possamos receber de acordo com os nossos merecimentos. Que assim seja. Pois bem, queridos irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este momento especial de luz, nesse espaço virtual, nesse espaço que caracteriza a reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Nesse momento, nós vamos sempre estar, todas as quintas-feiras, como eu disse, aprendendo muito, e todos nós juntos aprendendo com o Evangelho de Jesus. Nós vamos hoje estar falando por alguns momentos sobre o Espiritismo e o Evangelho, colocando então o Espiritismo e fazendo de imediato uma afirmação que o Espiritismo é o Evangelho redivivo. Ninguém duvida disso. O Evangelho redivivo, então, o Evangelho aqui citado é o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Redivivo no sentido de reviver, de trazer à tona o seu sentido real, espiritual. Então, o Espiritismo é o Evangelho redivivo, pelo fato de reviver
dar a luz necessária, lançar a luz necessária sobre os ensinamentos de Jesus, fazendo-nos entender o seu sentido, o cerne espiritual do que Jesus se fazia dizendo. Então vamos lembrar que o Evangelho de Jesus diz lá que a fé transporta montanhas. E o Espiritismo anota, diz que a força da fé está na razão. Pois a razão contida no Espiritismo faz com que nos expressemos e também estejamos na ação de forma equilibrada, de forma coerente, condizente com as leis divinas. Para isso, para que possamos então, utilizando o conteúdo espiritista, para que possamos estar agindo com a razão, o que significa agir com equilíbrio, o que significa também lançar mão de um raciocínio, de uma fé raciocinada. O que o Espiritismo nos favorece. Para que então assim possamos entender e absorver a luz emorredora dos ensinamentos de Jesus contidas no seu Evangelho. É preciso que a fé raciocinada, através do suporte que a doutrina dos Espíritos nos traz. Também devemos lembrar que lá no Evangelho de Jesus, diz que não se põe a candeia debaixo do alqueire. Todos nós lembramos e conhecemos esse ensinamento de Jesus. Mas também vamos lembrar nesse instante que, em paralelo a Jesus, a este ensinamento de Jesus, o Espiritismo evidencia a todos a luz do conhecimento espiritual. O Espiritismo, então, não nega, coloca à altura de todos, ao alcance de todos, a luz do conhecimento espiritual. Lembra-nos sempre a espiritualidade amiga que cada um de nós, letrados ou iletrados, conhecedores ou não, tomados de um intelectual avançado ou não, temos condições de entender a doutrina espírita, de absorver a sua luz, pois ela se encontra ao alcance de qualquer um que tenha a vontade firme, o desejo ardente de se entregar a essa busca, aos estudos, ao entendimento das leis espirituais, através do Espiritismo. Então, em paralelo com a fala de Jesus, quando diz que não se põe a candeia debaixo do alqueire, o Espiritismo evidencia a todos nós a luz do conhecimento espiritual. Agora, queridos irmãos, também vamos fazer outro paralelo, lembrando que o Evangelho de Jesus diz que é preciso nascer de novo. Todos nós sabemos desse emorredor ensinamento que Jesus deixou para nós. Que é preciso nascer de novo, naquela passagem de Nicodemos. E o Espiritismo vem acentuando, colocando para nós a reencarnação como veículo de aperfeiçoamento. Como veículo de aperfeiçoamento, aquela lei misericordiosa,
criada por Deus, que nos dá a oportunidade de nos vincularmos novamente a um novo corpo físico. Irmos e voltarmos quantas vezes forem necessárias. Esta é a lei. A fim de que então, no campo da carne, da matéria, na vivência com todas as consequências desencadeadas por nós mesmos, na convivência com outros irmãos nossos, no reajuste a ser feito, nas colheitas a serem feitas, nos resgates a serem feitos, nós atingimos a evolução. A evolução espiritual que se atinge diminuindo em nós o número de imperfeições. Porque fomos criados para sermos perfeitos, para atingirmos a purificação, chegarmos à condição de espíritos puros e sermos perfeitos como nosso Pai o é. Mas também o Evangelho de Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. Lá no Evangelho de Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. E isso é uma verdade. E o Espiritismo? O Espiritismo refere-se aos mundos habitados em diferentes escalas de evolução. Mundos diversos colocados, cada um destes em seu grau de evolução, com as suas serventias lógicas, equilibradas, sensatas, criados estes pelo nosso Pai, de amor e misericórdia, para que então estes servissem de processos, moradias instantâneas por alguns momentos, por alguns períodos do nosso processo evolutivo e por ali estivéssemos passando. Desde a nossa primitividade até a nossa evolução de purificação total. O Espiritismo, então, oferece-nos o conhecimento da existência destes mundos habitados, dizendo para nós que não só o planeta Terra é habitado, mas outros tantos, e estes em seus diversos graus, em suas diversas escalas de evolução. Também, o Evangelho de Jesus diz que se operam curas e milagres. Lá no Evangelho de Jesus fala sobre estas curas e também colocados eles lá no Evangelho de Jesus como milagres. Relata e é registrado no Evangelho de Jesus estas curas. Como nós assim sabemos, lá está registrado de uma diversidade de tipos de ações promovidas pelo Mestre Jesus, curando outras tantas pessoas. E o Espiritismo? O Espiritismo, então, estuda os fenômenos mediúnicos e suas nuances. É o aspecto científico da doutrina dos espíritos, trazendo-nos as explicações em relação a esses fenômenos de cura, a esses fenômenos psíquicos produzidos e registrados no Evangelho de Jesus, lá na Bíblia, lá no Novo Testamento. O Espiritismo tem no seu bojo, no seu aspecto científico e filosófico e religioso, as explicativas de que tanto nós necessitamos. Explicativas lógicas do mecanismo desses fenômenos, das leis que regem esses fenômenos, minuciando esses fenômenos, colocando-os
ao alcance de nosso entendimento e então tirando-nos da postura de análise aonde apenas subjugamos esses ensinamentos, esses fenômenos produzidos por Jesus como sendo sobrenaturais, para então agora com a doutrina espírita, estudando com o seu aspecto científico, tendo a postura agora por totalmente natural, não mais sobrenatural, não mais inexplicável, porque tudo aquilo que não se pode explicar se tem por sobrenatural. E com a doutrina espírita, não mais sobrenatural pelo fato de explicar esses fenômenos de forma lógica, aonde nós entendemos perfeitamente o mecanismo, bastando que nós estudemos a doutrina espírita com muito afinco. Mas também o Evangelho de Jesus diz que os aflitos são bem-aventurados. Nós sabemos das bem-aventuranças registradas e ditas, pregadas, proferidas pelo nosso Mestre Jesus no Sermão do Monte. Então lá nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, Jesus pregando as bem-aventuranças aos aflitos e a toda a humanidade, a todos os tipos e nuances de características de necessidades dos nossos irmãos, levando a esperança com estas bem-aventuranças, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. Mas e o Espiritismo? O Espiritismo expõe com clareza as causas das aflições, como nós vamos encontrar um capítulo especial, um título especial, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e causas atuais das aflições. Então o Espiritismo expõe com clareza, coloca com clareza as explicações sobre estas causas, falando sobre essas causas destas aflições que nós sentimos hoje. Qual a origem dessas aflições? Por que sofremos? Por que eu tenho tão pouco e outros têm tanto, meu Senhor? O Espiritismo traz as explicações. Por que sofro tanto com esta ou aquela doença? Porque a minha esposa, o meu filho, a minha filha padece na sua tenra idade com essa determinada enfermidade, e outros que tanto caminha no mal e mesmo assim vive na opulência, não só financeira, mas também com uma saúde física plena. A doutrina espírita traz essa luz lógica de explicações para nós. E a gente então vai poder entender, estudando a doutrina espírita, junto ao Evangelho de Jesus, colocando para nós as bem-aventuranças, a doutrina espírita expõe com clareza as causas dessas aflições, bastando que nós façamos observações minuciosas com um estudo sério da doutrina espírita. O Evangelho de Jesus também diz que os pobres de espírito têm o reino dos céus. Os pobres de espírito têm o reino dos céus, está lá registrado no Evangelho de Jesus. Mas e a doutrina espírita e o Espiritismo? O Espiritismo exalta a humildade
como virtude essencial, essa virtude contrária ao orgulho, como sendo a escada que nos leva à evolução. Humildade. Esclarece-nos então o Espiritismo. Por exemplo, que não há caridade sem que sejamos humildes. Esclareça-nos então na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando então Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus. E então os benfeitores respondem: caridade, segundo entendia Jesus, segundo Jesus entende como caridade, tem 3 aspectos indispensáveis. O aspecto da benevolência, da indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É muito importante observarmos isso. E o Evangelho diz, o Evangelho de Jesus, diz para nós, continua dizendo e diz até hoje, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ou servir a Deus e a mamon, que é a mesma coisa, está assim com esses termos lá no Evangelho, no Novo Testamento de Jesus. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro no Evangelho de Jesus. E o Espiritismo? O Espiritismo ensina a utilidade providencial da riqueza. Ele traz o equilíbrio lógico do uso da matéria. Esclarece-nos que devemos, sim, possuir o necessário no âmbito da matéria, mas não podemos ser possuídos pela matéria. Não podemos utilizar desta matéria em seus vários quadrantes de forma abusiva, desrespeitosa. Então, a doutrina espírita mostra-nos que não tem nada de errado quanto o dinheiro em nossas mãos, quanto os bens em nossas mãos. Mas o que há de errado é o que fazemos, como administramos, como gerimos toda esta colocação de matéria em nossas mãos. Porque diz e esclarece-nos a doutrina espírita também, neste momento, sobre esse assunto. Colocando para nós que nós não somos proprietários, mas somos depositários. Se somos depositários, significa que foi nos emprestado até mesmo o corpo físico, quanto mais as demais coisas materiais. Significa então que em um determinado momento vamos ter que prestar contas do que fizemos com este material emprestado por Deus a cada um de nós. Como administramos, prestar conta da administração. Usamos ou abusamos, vamos ter que prestar conta. Então, também, lá no Evangelho de Jesus, diz que há trabalhadores da última hora. Há trabalhadores da última hora. Nós temos lá no Evangelho, no Novo Testamento, a passagem, a parábola da vinha, que fala sobre esse assunto. Dos trabalhadores da última hora. Sobre esse mesmo aspecto, a doutrina espírita ou o espiritismo indica que sempre é tempo para o serviço no bem.
Sempre. Mesmo estando hoje, sendo aquele trabalhador da última hora, se há disponibilidade agora para a vivência e a prática, a mudança, o cultivo na seara do Cristo, no campo do bem, se há esse empenho agora, este é o momento. Não passou o seu momento. Basta que haja disponibilidade, basta que haja o querer e a vontade firme, pois este é o tempo para servir no bem. E no Evangelho de Jesus também diz que há de ser perfeito, porque perfeito é o Pai. Há de ser perfeito todos nós, assim como é o Pai. Relativamente, é claro. O Espiritismo, nesse caso, alerta-nos, assevera-nos que a perfeição é o grande objetivo da transformação moral. Nos tornamos cada vez mais habilitados para a perfeição à medida que então vamos nos transformando moralmente. Esse é o caminho. E o porquê de estarmos indo e voltando graças à lei da reencarnação. O Espiritismo, então, desenvolve, completa e explica claramente e a todos os ensinamentos evangélicos, guardados sob a forma alegórica, figurativa, mas a razão pela qual Jesus e Kardec estão sempre afinados, como a gente acabou de ver aqui. O Mestre Divino resume o Evangelho nos mandamentos que afirmam o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O discípulo fiel, seguindo-lhe os passos, apresenta a doutrina espírita, proclamando com ênfase, dizendo: fora da caridade não há salvação. Fora daquela caridade, segundo entendia Jesus, não há salvação. Não há salvação. Queridos irmãos, após estas reflexões que acabamos de fazer, nós vamos nos preparar para o passe virtual. Esse momento em que nós receberemos uma carga de energias transformadoras, porque o passe é sempre uma transfusão de energias que todos nós necessitamos. Peço a vocês que vocês se assentem confortavelmente, fechem os vossos olhos, entrem em oração, mentalizando o nosso Mestre Jesus nesse instante, para que juntos nós possamos receber, participar desse momento do passe virtual. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com
com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade,
permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. A presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Queridos irmãos, após essa transfusão de energias que acabamos de receber, o passe, nos sentindo ainda mais fortes, nos sentindo equilibrados ainda mais. Nós agradecemos a todos vocês, participando deste momento, nesta reunião virtual número 1 do Centro Espírita Chico Xavier. Agradecemos profundamente pelos mentores espirituais, fortalecendo-nos, envolvendo-nos em luz de entendimento. Por isso, vamos agora, mais uma vez, em agradecimento por tudo que tivemos durante essa reunião virtual aqui no Centro Espírita Chico Xavier. Formular mais uma prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos e mentalizemos o nosso Mestre Jesus, dizendo no íntimo de nossa alma: obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas bênçãos que acabamos de receber.
pela luz que se fez em nossas consciências, pelo teu evangelho presente, iluminando a nossa alma, direcionando a nossa vida, dando-nos rumos novos de evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pelo dia, pela tarde, pela manhã, pela noite, por tudo que temos recebido, Senhor, pela esperança que temos recebido da tua misericórdia, sendo insuflado em nossa alma essa esperança tão importante para todos nós, nos nossos momentos de turbulências que vivemos e passamos em nosso planeta. Permita, Senhor, que esta esperança nunca nos falte. Que essa esperança seja presente em nosso íntimo, agora e sempre, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E a todos os participantes dessa reunião virtual, que os braços de Jesus, com as suas energias, os envolva. Que a luz do nosso Mestre Jesus alcance cada um de vocês, cada uma de suas famílias, dos seus entes queridos, da sociedade de cada um de nós, do ambiente de trabalho que nós naturalmente temos. Que Deus ampare a todos e fortaleça-nos na nossa caminhada. Queridos irmãos, até a próxima reunião virtual do Centro Espírita Chico Xavier. Na próxima quinta-feira, mais uma reunião, mais um encontro nós teremos. Até lá, fiquem todos com Deus.